Boa tarde, sou o pastor Salésio Porto. Dando continuidade em compreender melhor a Bíblia, nós vamos entrar hoje na pessoa ao qual a Bíblia está comunicando. O Verbo, né? Palavra, Deus, homem, pessoa divina em forma humana. Então o objeto da teologia é Deus e a sua vontade. Então hoje nós vamos começar afirmando que Ele existe. É o que a Bíblia demonstra, né? E não vamos entrar aqui em argumentos para prova, entendo não ser necessário no momento, mas podemos dar como visão histórica, né, os argumentos da existência de Deus. Estudar teologia é estudar a pessoa divina, quem é Deus, o que Ele quer, né, para onde Ele está direcionando todas as coisas. O apóstolo Paulo uma dessas pessoas utilizadas por Deus, né, na compreensão dele, para deixar o registro escrito. Ele, após falar da eleição, os critérios de Deus em salvar as pessoas na terra para a vida eterna de qualidade com Ele, no final da sua reflexão, ele vai dizer, o versículo anterior ali a esse argumento, a essa colocação dele, ele diz algo muito importante que às vezes a gente não percebe a gravidade e a profundidade, né? No versículo 32 ali de Romanos 11, se a gente for folhear a Bíblia, toda aquela argumentação de Paulo nos capítulos 9, 10 e o próprio capítulo 11, ele encerra assim, olha, mesmo que Deus é onisciente, conhecedor de todas as coisas, sabe o destino de todas as coisas que Ele criou e não poderia ser diferente, tem um detalhe muito importante na utilização da nação de Israel para o resto do mundo. Qual é? É porque ela foi utilizada para Ele vir como pessoa humana na terra e a partir daí comunicar a todo o resto das nações do mundo existente e a virem existir que todos perante Deus estão condenados, né? São culpados por causa do pecado de Adão. E isso, por causa do grande amor dele, ele está utilizando de misericórdia para com todas essas nações na pessoa salvadora e redentora de Jesus Cristo. E aí, olha o diálogo dele em relação ao ser de Deus. Olha a visão que Paulo está tendo após escrever todo aquele argumento, né? Olha a visão que Paulo está tendo. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Romanos 11, versos 33 a 36. Muito bem. Um argumento aqui de João Calvino. Por que estudar teontologia, a pessoa divina? Por que estudar sobre Deus, né? Ele diz assim, quase toda a soma de nossa sabedoria, a sabedoria que nós atingimos aqui, deve ser considerada a sabedoria verdadeira e sólida. Ela compõe-se de duas partes. Que partes essa sabedoria que a gente atinge, pode atingir, né? Que partes são essas? Uma delas, Calvino fala que é o conhecimento de Deus, conhecer a Deus. Isso é sabedoria, isso é o resumo de tudo. E conhecermos a nós mesmos. Olha que equação fantástica, né? Conhecendo a Deus pela Escritura Sagrada e conhecendo você mesmo pela sua natureza e suas ações, você vai traçar um paralelo aí que você está muito distante do projeto para que você foi idealizado. Então isso dá a possibilidade, se você decidir, haver uma melhora no seu ser. Então Deus pode fazer isso, porque Ele é acima de todas as coisas e Ele é a própria sabedoria. Por que estudar
essa pessoa divina? Outro argumento, por causa da idolatria no coração humano. E quando diz aqui idolatria, necessariamente não precisa ser uma imagem física, viu? Para que aqueles que a praticam não fiquem sozinhos. Idolatria, ela surge no coração, na mente do homem, sem colocar imagens ou figuras externas, físicas. Então, tem muita gente que é idólatra de si mesmo, idólatra do seu projeto humano, e vai passando por várias áreas aí. Então, um dos motivos de se estudar a pessoa de Deus e sua vontade é ser desvencilhado da idolatria no seu próprio coração. Aqui uma figura fantástica, né? Os homens em suas mentes querendo colocar Deus dentro de suas caixinhas. Está lá, entra aí, Deus. Coincidência, está um rapaz ali tentando colocar. Muito bem. O que significa? O homem cheio de seus pressupostos cria suas caixas ou sua caixa de teologia e quer que Deus se encaixe dentro das suas opiniões pessoais e ideias. É isso que a imagem está dizendo, né? O homem quer, de qualquer maneira, forçar Deus a entrar dentro das suas opiniões e ideias, quando o contrário deve ser o ideal, né? Deus é quem deve limitar a nossa teologia pela revelação pessoal dele nas Escrituras. É isso que é o argumento, né? Mas como o homem é livre, então ele pode tentar colocar Deus na caixa. Se ele descobrir que Deus quer entrar, pode tentar, né? Mas quem é Deus? Eis uma pergunta que surge desde que o homem é homem, vai passar por nós e alguém vai continuar fazendo essa pergunta, né? Dentre alguns credos, algumas confissões de fé, tem essa aqui, né? Pós-reforma, alguns escreveram: Deus, há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, sem membros ou paixões, é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onipresente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável a sua vontade, cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, né? Muito bondoso e verdadeiro, recompensador dos que o buscam e, contudo, justíssimo e implacável em seus juízos, pois não tolera qualquer pecado e, de igual modo, não terá por inocente o culpado. Então, quem conseguir gravar isso e colocar em prática na sua teologia, há de andar bem, né, diante de Deus. Mas a declaração começa com um argumento muito interessante ali. Primeiro, há um só Deus vivo. Mono, né? Monoteísmo, um só Deus vivo. Apesar de que ele se manifesta em três pessoas, né? O Logos, por exemplo, ele não deixa de ser Deus, né, na sua essência por causa disso. Ele assume a forma humana, mas necessariamente é a mesma pessoa. Verdadeiro não porque ele fala, mas porque ele é a verdade, né? E infinito em suas perfeições. Fato é que na nossa descoberta humana da Bíblia, a gente descobriu que ele tem atributos que ele não quis comunicar ao homem, né? Transferir ao homem da sua natureza. Então, portanto, ele é perfeito e os seus atributos nos servem para todo ser se desenvolver em todas as coisas que ele criou. E aí discorre, né, vários atributos e perfeições divinas que, se nós nos aproximarmos disso para praticar
confiar e buscar viver isso na vida diária, nós vamos nos livrar de muitas confusões. Muito bem. Como eu disse, a Bíblia, ela parte do pressuposto, né, seus autores, a confiança de que Deus, né, estava dirigindo suas vidas, eles partem do pressuposto que Deus existe. Então, por exemplo, o primeiro versículo da Bíblia, de Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Não tem uma carta anterior a Gênesis que Deus vai falar, agora eu vou falar de mim mesmo e falar meus atributos para ver se vocês vão crer em mim. Não existe essa carta na Bíblia, né? Apesar que a Bíblia toda é a carta dele mostrando tudo isso sem precisar se autodefender ou se autoexistir de uma forma que tem que convencer nós homens. E aí entra alguns dos argumentos filosóficos, né? O argumento cosmológico, por exemplo, é um dos argumentos para a raça humana de que ele existe. O argumento ontológico, por exemplo. Mas, no meu entendimento, apenas para conhecimento, mas não necessidade de fé. Não há essa necessidade. Aqui os argumentos, né? Alguns deles. Vamos ver se nós conseguimos chegar a alguns deles aqui. Tomás de Aquino, por exemplo, ele argumenta. Esse argumento cosmológico parte da existência do mundo. Não precisa da Bíblia, né? Se você olhar o mundo, já é um grande argumento para saber que alguém criou. O mundo é só um efeito. Tem que ter uma causa antes dessa criação. Quem é essa causa, né? Ela é uma causa inconsequente, aleatória? Não, é um ser inteligente. Só pode ser, né? Isso também é um argumento. Só pode ser alguém inteligente. Esse argumento parte da existência do mundo. Logo, algo ou alguém deve ter o causado. Para o mundo existir dessa forma, né? E nessa ordenação tão perfeita, as coisas se encaixam de forma adequada, ou pelo menos deveria se encaixar, né? E contando aí com a liberdade e a vontade contrária a Deus, a sua criação, ela é um pouco castigada, né? A gente percebe os efeitos da ação humana na criação divina, claro. Deus já previu, né? E sustenta essas coisas na sua paciência e misericórdia, mas a gente vê muitas coisas, né? O próprio homem, né? Tomando algumas decisões, contrariando a vontade do projeto original de Deus, mas Deus respeitando e nós sofrendo aqui embaixo por causa de atitudes humanas malignas, que é deliberadamente assumir a posição contrária ao que Deus quer e fazer o contrário, malignamente, por uma decisão, por uma vontade sua. Outro argumento é o teleológico. Aponta para o fato de que as coisas criadas no universo têm um propósito ou finalidade. Tele, do grego, né? Propósito. Telos, propósito. Tudo revela um arranjo ordenado num grau de harmonia e organização surpreendente. Então esse é o argumento, né, filosófico para a existência dessa pessoa, Deus. Obviamente um sistema harmonioso e funcional que atende a inúmeras finalidades. Não pode ter como causa uma força impessoal ou mero acaso. Como algo impessoal ou ocasional vai ordenar com tanta perfeição todas as coisas? Não é de se perguntar? Então, esse é o argumento teleológico. E tem também outro argumento. É o argumento antropológico ou moral, né? Esse argumento realça que o homem não é apenas um ser físico, mas também um ente dotado de consciência, senso moral e intelecto. Como é que esse homem é assim? De onde ele veio? Como é que ele pode existir com esses atributos, né?
por acaso? Então, pergunta-se o pensador, né? Ele também tem suas emoções e sua vontade, seu desejo, capacidade de vontade, de decidir, de escolher. Esses fatores não podem ter como causa uma força cega. E aí está o centro do argumento, né? Como um homem que tem todos esses atributos surgir de algo sem sentido nenhum? Não é apenas um resultado de uma reação química no seu organismo. Mesmo essa reação química tão ordenada para atingir objetivos específicos, será que não indica que esse mesmo corpo, né, no qual o ser espiritual habita, não tem objetivos definidos? Então, parte-se do pressuposto que não só as coisas criadas, né, a própria existência do homem e das faculdades que nele existem, pressupõe que alguém inteligente tem propósitos maiores em que sejamos assim, criação e criaturas. Tem um objetivo maior em sermos assim, né, inteligentes com capacidades. Isso é para louvor da glória, da graça de Deus. Na próxima oportunidade falaremos mais da teologia bíblica sobre Deus, a sua vontade. Vamos caminhar adentro nas Escrituras até onde tivermos condições.